Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde e já nessa reta final da preparação para a prova de recuperação final, não é isso? De geografia. Espero que tenham assistido as 4 aulas anteriores, né? As aulas anteriores foram todas da base comum e como na prova de vocês vão encontrar questões específicas dos itinerários. Essa quinta aula foi desmembrada em duas, então tem a aula 5 para quem é do itinerário Camil, Carreiras Militares, e a aula 5 para quem é do itinerário CAUNI, Carreiras Universitárias, tá certo? Quem está me assistindo aqui agora são aqueles alunos que estão na recuperação final de Geografia e que optaram ao longo do ano pelo itinerário Carreiras Militares. Na sua prova de recuperação final, vai acontecer uma divisão. Você terá a maior parte da prova, 60%, composta de questões da base comum, vão ser questões similares a todos os alunos do terceiro ano, e uma parte da prova, de 30% a 40%, composta com o conteúdo que nós trabalhamos no itinerário ao longo do ano. É sobre isso que eu vou falar aqui agora. É uma aula de revisão que eu vou trazer à tona os assuntos que vão estar na prova. Então, se você precisar de um pouco mais de reforço, de ler um pouco mais sobre esse assunto, você ou recorre ao livro-texto ou recorre às aulas que foram postadas ao longo do ano no AVA, tá certo? Lembro isso. Essa aula é muito mais um desenho da prova. Não vou dar questão nenhuma, eu vou só passear pelos assuntos que vão estar na tua prova. Agora, como que isso vai ser abordado, como que vai ser cobrado, isso daí é a tua preparação, tá certo? Vamos lá então, aula de 25 minutos a 30, né? Como eu falei, eu vou colocar alguns slides, inclusive slides que nós trabalhamos ao longo do ano letivo. Não tem nenhum slide novo aqui. Todos os slides foram pinçados das aulas anteriores e eu trago de volta aqui para vocês, né? O primeiro que eu trago é essa daqui, que essa daqui me parece bem simples, porque vai estar também no conteúdo da base comum, que eu dei aula para vocês, aquela evolução do capitalismo e globalização, não é? Aqui você tem menção às revoluções industriais. Então tivemos a primeira revolução que aconteceu na Inglaterra, a revolução do carvão mineral, das máquinas a vapor. A segunda revolução, que aconteceu no final do século XIX, que é a revolução do petróleo, das automobilísticas. A terceira revolução, a chamada revolução técnico-científica informacional, que acontece a partir da década de 70, principalmente. Eu coloco o último quartel do século XX. É a revolução das telecomunicações, dos transportes, mas também da genética, da bioquímica. E agora, no início do século XXI, nós estamos vivendo a chamada indústria 4.0. A indústria 4.0, então, estaria nesse âmbito aqui, da quarta revolução industrial, a chamada revolução digital, que é as telas de streaming, as telas de plasma, a inteligência artificial, a internet das coisas, o megadados, ou seja, grande capacidade de acúmulo de dados na nuvem, né? Esses são alguns elementos dessa dita quarta revolução, revolução 4.0. Sobre isso também é importante falar que, vinculado à terceira e à quarta revoluções industriais, houve também uma mudança no modelo de organização da atividade fabril. Nós migramos do modelo fordista, bem típico da segunda revolução industrial, da revolução automobilística, da linha de montagem e tal, mudamos para um modelo toyotista. A produção se globaliza e, junto com a globalização da produção, se globalizam também os mercados, né?
o mundo se torna mais conectado do ponto de vista da circulação de bens e produtos, né, mas também de pessoas, de informações, e nesse sentido a lógica de produção tem que mudar. As indústrias vão buscar o lugar mais barato para produzir, com forte informatização, robotização da sua linha de montagem, né? O trabalhador fica um pouco mais qualificado para atender essas demandas de manipular a máquina, não mais ficar fazendo um trabalho repetitivo. O toyotismo é a lógica de organização da produção que nós vinculamos à ação just in time. Não tem estoque, não tem um grande estoque, você produz para uma demanda que existe, tá bem? Sem desperdício de tempo, sem desperdício de produtos, e essa é uma importante menção a esse período aqui. Então, desse slide, duas informações importantes: a passagem das revoluções industriais, que foram grandes saltos técnicos, e destaque a quarta revolução, chamada Revolução 4.0, a indústria 4.0, né? E destaque também, desde a terceira revolução industrial, desde a metade do século XX, a mudança no modelo de organização de produção do Fordismo para o Toyotismo. Aqui você já tem um outro grupo de assuntos, né? Então nós saímos da indústria com aqueles dois assuntos. Eu estou vendo aqui, como eu falei, eu vou abordar uma série de assuntos que apareceram ao longo do nosso ano e vou ser pontual em relação a essa abordagem, tentando destacar aquilo que de mais importante cabe para a sua prova. Nesse caso aqui, esse mapa me dá margem para duas especulações sobre a organização espacial da agropecuária no Brasil. Primeiro, você tem aqui a agropecuária moderna, pecuária melhorada, grande agricultura comercial exclusiva aqui de vermelho, né? Pequena agricultura comercial de subsistência, grande agricultura comercial predominante. Você percebe então que essa mancha aqui no sul, sudeste, parte do centro-oeste, mesmo parte do nordeste, pegando aqui Matopiba, é uma área de expansão da agricultura comercial. É uma agricultura que se dá em grandes latifúndios, ela é monocultora, ela coloca abaixo a vegetação original para produzir produtos únicos. Isso é a monocultura, né? E outra característica, ela não é voltada aos interesses do consumo interno. A subsistência no caso dela não. Ela é uma lógica de produção voltada para o mercado externo. E aí tem duas questões aqui, né? A primeira questão é que essa agricultura ela causa impactos ambientais no solo, por exemplo, porque muda o uso do solo, né? Tira a vegetação nativa que estava sustentada com aquele tipo de solo, como o cerrado, por exemplo, e coloca uma monocultura. Outra coisa, você muda a lógica do bioma. Você, quando uniformiza a flora, você tende a uniformizar a fauna também, e com isso há um risco e a propagação de pragas, né? Então você causa exaustão do solo, são palavras importantes, por conta do uso intenso, né? Exaustão do solo e propagação de pragas. Essa é uma marca dessa agricultura moderna, monocultora, de grande expansão territorial. Também vale a pena falar, já que nós estamos falando do campo, da estrutura fundiária. A nossa estrutura fundiária, ela é absolutamente severa, ela é absolutamente, desculpe a repetição da palavra, concentradora, né? Então nós temos a estrutura fundiária concentradora, alguns poucos proprietários com muitas terras, latifúndios, e muitos pequenos trabalhadores rurais que por vezes não têm nem mesmo terra para produzir o que é seu. Essa é uma herança colonial que se aprofunda com a expansão da agricultura comercial, visto que a agricultura comercial se dá sobre grandes propriedades, como nós vimos predominantemente, né? Professor, mas há projetos de reforma agrária no Brasil? Há, inclusive na Constituição, né?
se efetivamente não aconteceu e não acontece a reforma agrária no Brasil, mas é bom sinalizar que há projetos sim, e as terras destinadas à reforma agrária seriam terras devolutas, ou seja, terras sem uso, ocupações ilegais, áreas de grilagem, né? Latifúndios improdutivos que não cumprem o seu papel social. Essas seriam então as terras destinadas à reforma agrária. Reforma agrária, repito, está no papel, está na Constituição de 88, mas na prática ela acontece numa escala muito pequena, ainda que haja essa regulação, especialmente para esses três grupos de grandes propriedades, né? Latifúndios improdutivos, de grandes propriedades que não produzem, porque não estão cumprindo a função social da terra, ocupações ilegais de terra, então seriam desapropriadas e destinadas à reforma agrária, e terras devolutas, terras sem uso, inclusive do Estado. Essa outra imagem aqui, uma imagem clássica, absolutamente incrível. Essa imagem ganhou vários prêmios, de São Paulo, na região do Morumbi. Você tem um prédio de alta renda, piscinas individuais, e uma cerca, um muro, na verdade, certamente com cerca elétrica, mega vigiado. Esse muro separa o condomínio. Percebam aqui piscina com raias, quadra de tênis, quadra de basquete, futebol, enfim. E aqui você tem uma ocupação de baixa renda, Essa imagem, ela revela um problema social típico das grandes cidades, não exclusivo das grandes cidades, mas típico das grandes cidades, especialmente nos países periféricos, especialmente no Brasil. Eu estou falando da desigualdade socioespacial urbana. Você que já morou em outras cidades, porque aqui em Brasília, no plano piloto, você tem pouca visibilidade dessa desigualdade. Se você sai do plano e circula um pouco pelas cidades do entorno, Gama, Taguatinga, Sobradinho, Paranoá, você vai ver estrutural, você vai ver essas desigualdades. Aos olhos também, mas está mais distante do plano, que é uma área tombada. Agora, quem já morou em qualquer outra cidade média ou grande cidade no Brasil, sabe que essa desigualdade salta aos olhos. Você tem áreas centrais bem equipadas, saneadas, vigiadas, e muitas vezes ao lado você tem áreas de ocupação de baixa renda, ocupações sem nenhuma intervenção, com quase nenhuma intervenção do poder público. Percebe nesse espaço aqui onde é que está o poder público? Tem iluminação, em forma de gato, o arruamento é completamente precário, um acúmulo de casas, possivelmente boa parte delas autoconstruídas, sem um controle de edificação mais intenso, sem áreas de lazer. Eu fico me perguntando condições de deslocamento, de educação, enfim, isso revela essa desigualdade social que toca especialmente as nossas cidades, nossas grandes cidades. Caso exemplar é o caso do Rio de Janeiro, Existe a cidade turística. Aqui você tem Copacabana, essa foto é minha, inclusive. Aqui você tem a praia de Copacabana, lindíssima, edifícios de alta renda, voltado para o mar, uma das paisagens mais conhecidas do Brasil. Mas exatamente atrás de Copacabana, subir no morro, você tem uma ocupação de baixa renda, ratificando aquilo que eu falei anteriormente. Um outro assunto que vai aparecer na tua prova é demografia, Sobre demografia, tem algo específico que eu quero chamar a atenção, que é a transição demográfica. O que é a transição demográfica? O gráfico de transição demográfica é a passagem de uma situação de alta natalidade e alta mortalidade, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu desenhar que vai ser importante.
Então aqui você tem uma situação pré-transição, onde você tem alta natalidade e alta mortalidade. A primeira fase cai a mortalidade, a natalidade permanece alta, você tem crescimento vegetativo em expansão, explosão demográfica. Na segunda fase tem a queda da natalidade, até que se chega à transição concluída, que é outra situação de baixa natalidade e baixa mortalidade. Então percebam aqui com muita clareza. O que é a transição demográfica? É uma passagem, todos os países passam por isso, né? Ou estão passando, ou já passaram. É a passagem de uma situação de alta natalidade e alta mortalidade para uma situação de baixa natalidade e baixa mortalidade. O que é que me parece muito importante para a tua prova? Que você entenda esse gráfico. Então, o que é taxa de natalidade, você já sabe, quantidade de vivos, né, de nascidos vivos divididos pela população. O que é a taxa de mortalidade, quantidade de óbitos ao longo de um ano dividido pela população. E principalmente, eu vou anotar aqui, o que é o crescimento vegetativo ou crescimento natural, não é? Crescimento vegetativo ou crescimento natural é exatamente essa diferença aqui, essa diferença entre natalidade e mortalidade, ou seja, essa linha, essa área entre natalidade e mortalidade é crescimento vegetativo. Mas dá aqui. Então, olha só, o crescimento vegetativo é igual a taxa natalidade, ou seja, a quantidade de nascidos, menos a taxa de mortalidade, beleza? Então, crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Deixa eu botar para você, vai ficar igual. Aqui, ainda que ocupa aqui parte do gráfico. Volta. Foi mal. Rapaz. Beleza, galera? Então, o que é crescimento vegetativo? É a variação. Aqui, por exemplo, houve um acréscimo do crescimento vegetativo. Estão percebendo? Por quê? A natalidade ficou alta e a mortalidade caiu. Na segunda fase, o crescimento vegetativo é alto, mas vai diminuindo. E ao final da transição, o crescimento vegetativo é pequeno. Ou seja, eu posso dizer que a transição demográfica é a passagem de um pequeno crescimento vegetativo por conta da alta natalidade e alta mortalidade para uma situação de pequeno crescimento vegetativo, mas aqui por conta de uma baixa natalidade e baixa mortalidade. Beleza. Importante essa informação. Continuando então, aqui você tem, nós teremos uma questão sobre minerais no Brasil e exploração mineralógica no Brasil, não é? Eu coloquei esse gráfico que nós trabalhamos sobre recursos minerais. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, só queria alertar para algumas áreas, algumas jazidas mineralógicas importantes no Brasil. Vou tratar das mais importantes aqui, que eu julgo que você precise saber para a prova. Deixa eu colocar uma coisinha clara aqui, será que dá? Vou botar verde, acho que o verde vai destacar bem. Então, olha só, aqui na região norte, eu chamo a atenção para algumas áreas mineralógicas
importantes, né? Em Rondônia, você tem em Rondônia você tem a cassiterita. Aqui em cima, na Serra do Navio, tinha muito manganês, hoje já tem menos. Mas os dois principais destaques, tem ouro aqui, né, no Rio Tapajós, mas os dois principais destaques da região norte são as reservas de bauxita de Oriximiná e principalmente o complexo da Serra do Carajás. O complexo da Serra do Carajás, que é esse círculo aqui, ele é absolutamente diverso em recursos minerais metálicos, tem uma riqueza tremenda, não é? E é das mais importantes jazidas mineralógicas do mundo, galera. Além disso, na região norte eu destacaria esses outros, né? Rondônia, Tapajós, cá em cima, ouro e prata, Serra do Navio, no Amapá, e eu faria esse grande destaque, vocês veem que eu coloquei de um tom mais escuro, inclusive, a região de Oriximiná. Oriximiná. Isso, na região norte. Um nome engraçado, um nome indígena, né? Pouco habitual, mas Oriximiná é o nome de uma cidade junto ao rio Trombetas e que merece muito importante, porque é muito rica em bauxita. Além disso, a gente não pode deixar de destacar no sudeste o quadrilátero ferrífero. Aqui embaixo o cordão carbonífero do sul do Brasil de carvão mineral. E eu faria outro destaque ao maciço de Urucum, manganês e ferro, próximo no norte do Mato Grosso do sul do Mato Grosso, uma região inclusive de grande apelo ambiental, porque aqui está o Pantanal Mato Grossense, né? Então essas áreas que eu destaquei aqui merecem sua atenção, beleza? Caminhando para o final, os nossos últimos assuntos aparecem aqui agora. Deixa eu passar minha imagem para cá. Aparecem aqui agora, né? Primeiro sobre a matriz energética. Aqui você tem a matriz energética brasileira, 2011, e a matriz energética mundial. Isso faz muito tempo. Mas não mudou muita coisa, lamentavelmente. E qual é o principal destaque aqui? Especialmente se você compara a matriz brasileira com a mundial. No Brasil vai ter uma menção à matriz energética, no Brasil que é na tua prova, vai ter menção à matriz energética mundial. Olha só, o que está de verde, que seria a energia renovável no mundo em 2009, ou seja, já no século 21, o mundo utiliza para deslocamento, para abastecimento doméstico. Matriz energética é isso, é tudo de energia que se usa no país, na região, nesse caso aqui no mundo. O mundo utiliza apenas 13% da sua matriz de matriz renovável, hidroeletricidade, biomassa, eólica, solar, somente 13%. O que significa que 87% da matriz energética mundial está apoiada em recursos não renováveis, os combustíveis fósseis ou nuclear. É muito significativo esse dado. No Brasil também, a maior parte da nossa matriz advém de fontes não renováveis, mas o uso da matriz renovável no Brasil é bastante maior que no mundo, não é? 45% praticamente, ou seja, no Brasil é quase meio a meio, metade renovável, metade não renovável. No caso do mundo, percebe um desequilíbrio muito grande e uma forte sustentação, especialmente dos países mais desenvolvidos, no uso de combustíveis fósseis. Galera, isso dito, cheguei no meu último slide. Foi um slide que nós trabalhamos bastante recentemente e que é um gráfico que está no teu livro, inclusive, que mostra os modais de transporte e as características desses modais, né? Você tem os vários modais aqui e aí você tem as características. Esse é o penúltimo slide, se não me engano tem mais um, deixa eu ver, tem.
Eu troquei mais dois. Ali, tá ótimo, não tem problema. Mas todos os três são sobre esse assunto aqui. Então, a matriz de transporte. O que é que você vai precisar para a prova e para a vida? Você vai precisar primeiro saber quais são os benefícios e os problemas associados a cada modal de transporte. Por exemplo, o automóvel. O automóvel tem um grande benefício, uma vantagem que só ele tem, ou ele tem mais que os demais, que é olha como esse quadrinho ficou verde, é a grande mobilidade, facilidade de acesso à rede. Ele chega muito rapidamente, mesmo que não seja rapidamente, né, mas ele alcança lugares mais distantes. Um trem anda por um trilho, um navio tem um limite do litoral, ou então o limite, se for via fluvial, se for por rio, o percurso do rio, de um canal é rígido, né? O próprio avião depende de um pouso e, por conseguinte, depende de um ponto de aterrar, né? Diferente do automóvel, mas depende da rodovia. Mas a rodovia, uma picada, pode ser aberta. A rodovia chega em lugares mais disseminados pelo território, não é? Essa é a grande vantagem. Por outro lado, tem muitas desvantagens. O custo é alto, a capacidade de carga é muito pequena, a velocidade comparativa em relação ao transporte de carga também é pequena, não aparece aqui, aliás aparece, não é? Acidente é alto, o índice de acidente do rodoviário é alto, não é? Então é muito forte. Então você tem aqui as características dos modais. O trem é exatamente o inverso do rodoviário, não é? Ele não tem muita mobilidade, mas é muito mais seguro, como vocês podem ver aqui o amarelo, e tem uma capacidade de carga tremenda comparativamente com o custo, não é? O barco mais ainda, capacidade de carga, custo, né? Também quase que não tem acidente, mas tem a dificuldade de acesso. Então, na tua prova eu vou te pedir para você falar das características de cada um deles, para ter essa noção do que tem de positivo e negativo vinculado aos modais de transporte aéreo, rodoviário. Esse gráfico aqui, que também é do teu livro, ele é sintético em relação a isso e deixa muito claro a viabilidade de cada modal, ou pelo menos desses três modais. Ele não trabalha com o aéreo, mas a viabilidade desses modais na relação custo-distância. Ou seja, para pequenas distâncias, o melhor modal é a rodovia, é o rodoviário. Pequenas distâncias, porque diminui o custo, mesmo de implantação. Então, do porto para o teu comércio, é melhor um caminhão que botar um trem, né? Agora, à medida que você vai ampliando a distância, o custo dele vai ficando alto e ele fica inviável. Olha o segundo aqui, para distâncias medianas, que seria muito bom para o Brasil é um país continental, né? Seria viável o uso de ferrovias, né? A relação custo-benefício. E quando você pensa em longas distâncias mais amplas, que o Brasil também tem essa capacidade, o ideal seria o transporte fluvial. Então, isso é o que é. Melhor dizendo, isso é o que deveria ser. O que está nesse último slide, agora sim o último slide. Essa imagem aqui é a imagem de quando foi de 2011, quando esse gráfico foi criado. As outras duas imagens para 2019, que nós já passamos, 2031, era em perspectiva, né? Em 2011, o transporte de cargas no Brasil, olha só que loucura, 52%, mais da metade da carga brasileira transportada em costas de avião, de caminhão, perdão, nas costas de caminhão. O ferroviário 30%, o hidroviário 13%. Aqui você pode perceber que, do ponto de vista do planejamento, há uma perspectiva de diminuição percentual do transporte rodoviário e aumento do volume, especialmente do transporte ferroviário, que não aconteceu efetivamente. Hoje nós continuamos a ter aqui de 50% a 60% da carga brasileira circulando por caminhões.
o que é absolutamente de pequena racionalidade para a lógica do território nacional, porque nós temos um território muito amplo, com forte intemperismo, que desgasta as estradas, desgasta os veículos, né? Não é que nós não tenhamos que ter uma boa rede, não devemos ter uma boa rede de, desculpa, não é que nós não devemos ter uma boa rede de transporte, não é isso, devemos sim. O problema é sustentar o nosso transporte de cargas em costas de caminhão, que é muito lento, muitos acidentes, e quando seria muito mais racional o uso de ferrovias e hidrovias. É isso, galera, fechamos aqui. Do ponto de vista das questões que vão aparecer na tua PRF, nós passeamos por todas elas ao longo dessas 5 aulas, e nessa última aula passeamos por aqueles assuntos e aquelas temáticas que vão aparecer nas questões vinculadas ao Camil. Beleza? Beijo, boa sorte, joguem duro, nos encontramos adiante.